e eu convido você para que pegue o seu exemplar, o exemplar da Bíblia que você trouxe para a casa do Senhor e abra, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos. Nós estaremos meditando em um assunto que Deus fez descer ao meu coração, no capítulo de número 3, versículo de número 18 e 19. Glória a Deus. Quantos localizaram o texto sagrado, digam amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Verso 19, podemos ler todos juntos este texto? Vamos aproveitar a tela, na versão que aí está, Almeida Corrigida e Fiel. 1, 2, 3. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham a si os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Mais uma vez, 1, 2 e 3. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Quem pode acolher essa leitura e dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu peço a vocês que neste momento redobre a tua atenção para ouvirmos a palavra de Deus e que o Senhor, de maneira graciosa, nos abençoe pela exposição de sua palavra. Este versículo, esses dois versículos que nós destacamos deste texto do livro de Atos dos Apóstolos, principalmente esse versículo de número 19, faz-nos um chamamento, um convite ao arrependimento e à conversão. E eu quero basear o nosso pensar aqui, hoje à noite, exatamente a este convite que Lucas registra desta importante mensagem bíblica sobre o chamamento ao arrependimento e à conversão. E claro que, para que nós tenhamos minimamente aqui o entendimento de por que este texto está nos mostrando este caminho ao arrependimento e à conversão, nós precisamos conhecer, ainda que sucintamente, o contexto, tanto amplo quanto específico desta passagem. Para aqueles que leem, para aqueles que estudam a palavra de Deus, sabem que neste capítulo nós vemos Lucas, ele registrando os primeiros passos, as primeiras ações da igreja primitiva. A igreja que surge no capítulo de número 2, agora ela está em movimento. Após a ascensão de Jesus aos céus, nós vemos a descida do Espírito Santo, e após a descida do Espírito Santo, em cumprimento a Atos 1 e 8, quando diz que eles receberiam poder, e ao receber poder, eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Agora a igreja, ela está de posse deste poder. Ela recebeu esta autoridade. E ela passa então a pregar a palavra, ela passa então a fazer sinais e maravilhas, assim como o Senhor Jesus Cristo havia dito a eles que eles fariam. Ao analisarmos o contexto específico da passagem, ou seja, o capítulo de número 3,
nós encontramos uma passagem também conhecida de todos nós, quando Pedro e João, eles estão indo para o templo, para a oração, e lá eles encontram um homem que está mendigando à porta do templo desde sua infância, desde seu nascimento. Ele era um paralítico, e estes homens que acabaram de receber no capítulo 2 o poder do Espírito do Senhor, ao vê-lo à frente do templo, pedindo uma esmola, pedindo e estendendo as mãos para receber uma moeda, então esses homens, eles declaram: eu não tenho o ouro que você pede, eu não tenho aquilo que você está imaginando que seja de necessário para você, mas eu tenho algo, e o que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta. E a gente vê um milagre extraordinário acontecendo na vida desses obreiros do Senhor, e quando eu olho para isso, eu vejo como o Espírito Santo deu capacidade, deu autoridade a esses obreiros, aos apóstolos, para pregar a palavra e também para fazer maravilhas. E este mesmo poder também está sobre nós. O Espírito do Senhor se estende a cada um de nós, e eu quero acreditar que esta noite você terá condição de receber poder do alto e de sentir a presença do Espírito Santo neste lugar. Já há algum tempo o Senhor tem falado muito ao meu coração que o Senhor, ele tem um tempo de renovação espiritual. E é por isso que nós estamos estudando e trabalhando esse tema da espiritualidade, porque eu continuo acreditando, depois de algumas décadas no Evangelho, que o Jesus que nós servimos hoje, ele é o mesmo de ontem e ele continuará sendo eternamente. E esse Jesus, ele derramou poder sobre a igreja. Assim, querido, o nosso culto, ele precisa ser guiado pelo Espírito do Senhor, inspirado por Ele, e nós devemos adorar a este Deus, porque Ele está na casa. Quem já pode glorificar ao Senhor? E claro que olhando aqui especificamente ao versículo 19 que nós lemos, esse versículo, ele tem aqui alguns fragmentos do pensamento que Lucas está disposto a nos apresentar, que muito chamou a minha atenção. Quando nós começamos a olhar para a primeira sentença, o primeiro pensar acerca da mensagem que esses apóstolos eles carregavam, nós temos ali já de início o arrependei-vos. Uma mensagem que, queridos, nós hoje bem pouco ouvimos nos púlpitos de nossas igrejas. E eu fiquei pensando, quando o Espírito Santo fez descer esta mensagem ao meu coração, de como ou quanto tempo faz que eu, propriamente dito, não ouço alguém falando sobre arrependimento, sobre conversão, e isso me espantou um pouco, porque em culto de ceia era difícil nós não ouvirmos uma mensagem como essa. Era difícil o pastor da igreja não mencionar que nós precisamos nos arrepender e que nós precisamos nos converter ao Senhor. E quando eu olho para a igreja primitiva aqui, nós estamos diante da primeira mensagem, ou as primeiras mensagens que a igreja, cheia do poder de Deus, pregou, e há uma conexão entre estar cheio e pregar uma mensagem como essa, e aí isso fez eu refletir um pouco. Será que a gente não prega uma mensagem como essa porque a gente não está cheio? Porque se cheio nós estivermos, nós teremos coragem de pregar e continuar pregando. É tempo de arrependermos. É tempo de nós nos convertermos ao Senhor. Há um convite do Espírito de Deus nesta noite, dizendo: é tempo de nós entendermos que o Senhor nos chamou, que nós não devemos ter mais aquele comportamento de antes, mas agora nós servimos a este Deus. Aleluia! Glória a Deus! E por não ouvirmos tantas vezes sobre esse tipo de assunto, parece que choca quando alguém chega em uma tribuna, em um culto como esse, e diz: a mensagem que Deus tem para nós hoje é: arrependam-se, convertam-se. E alguém poderá dizer: pastor, mas uma mensagem dessa em pleno século 21? Porque está na hora de a gente perceber que, se assim não for,
nós não receberemos o que neste texto também está. E eu quero chegar depois um pouco à frente e falar sobre tempos do refrigério, que está intimamente conectado ao comportamento da parte A deste versículo. Então vejamos, queridos, o que nós conseguiremos caminhar dentro deste assunto, nessa exposição, que eu reparti ela aqui em 3 partes. A primeira parte está no propósito de nós falarmos sobre este chamamento. Aqui, Lucas registra que a mensagem da igreja é uma mensagem que chama ao arrependimento, e eu preciso entender o que é arrepender-se. O vocábulo que aparece aí é um vocábulo que eu já usei algumas vezes aqui com os irmãos, gosto muito desse vocábulo. O texto aparece aí, metanoê, né, que vem da palavra metanoia, que tem o significado de transformação da mente, do pensar, de pensar diferente. Então, quando eu falo de arrependimento aqui, eu estou falando de uma mudança profunda na nossa mente, de mudar a nossa visão acerca das coisas. Este texto, eles estão pasmados por conta de um grande milagre, eles estão questionando o milagre que acabara de acontecer, e eles estão agora colocando os apóstolos do Senhor diante de uma situação onde eles não conseguiam contemplar que era Deus que havia feito este milagre, que Jesus havia sido enviado do Pai, que o Cristo era o Senhor Jesus Cristo, e eles estão com essas dificuldades. E por que eles estavam com essas dificuldades? Porque faltava arrependimento. Eles deveriam se submeter à revelação do Pai. Eles deveriam se submeter ao Cristo e não estavam conseguindo. Então, quando o apóstolo se coloca de pé para pregar, ele então declara já de início: está na hora de vocês se arrependerem. Esta visão de vocês está equivocada. Esta mentalidade de vocês precisa mudar. E é glorioso ver alguém, querido, com uma mentalidade de arrependido. Quando eu, querido, começo a pensar nas minhas falhas, nas minhas limitações, e o quanto eu preciso a cada dia me arrepender das minhas fraquezas, dos meus pecados, o quanto, querido, isto afeta o meu compromisso com o Senhor. Se eu entender desta forma, todos os dias eu já amanheço arrependido e pedindo a Deus: Senhor, me perdoe das minhas falhas, fracassos, pecados. Eu não sei se você consegue ser tocado com este sentimento. Não é difícil entender que sem Deus não somos nada, e que se nós não nos arrependermos dos nossos pecados e falhas, nós não conseguiremos receber de Deus tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, arrependimento aqui é reconhecer a própria pecaminosidade, reconhecer o quanto pecador eu sou. E ao falar sobre isso, eu penso que algumas pessoas têm dificuldade de reconhecer que é pecadora. E eu me lembro da expressão paulina, quando ele diz: dos pecadores, eu sou o maior. Quem é que está dizendo isso? O apóstolo Paulo. Ele diz assim, dos pecadores, eu sou o maior. Como é que pode, Paulo? Você escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Como é que pode, Paulo? Você empenhou-se em 3 ou 4 viagens missionárias, já que a 4ª ele vai para o seu martírio. Abriu tantas igrejas, ganhou tanta gente para Jesus, e você, ao invés de celebrar a obra que você faz, você diz que dos pecadores você é o maior. Olha que interessante. E isso me choca, porque muitas vezes a gente quer ser conhecido pelos nossos títulos, pelo trabalho que a gente faz, mas eu preciso reconhecer o quão pecador eu sou. Nós somos. E Paulo não tem dificuldade. Ele diz, dos pecadores, é como se ele estivesse falando aqui. Quantos pecadores tem aqui dentro da igreja? Levanta a mão.
Não, só os pecadores eu pedi para levantar a mão. Só os pecadores. Só não levantou a bebezinha ali, a filha do Roberto, porque ainda não sabe. Não é? Senão levantaria a mãozinha ali. É como se Paulo estivesse falando aqui a muita gente, dizendo, olha, dos pecadores aqui, ó, dos pecadores, eu, Paulo, eu sou o maior. Porque quando eu reconheço o meu estado de pecador, logo eu preciso entender que, assim sendo, eu dependo de Deus, eu preciso de Deus, e logo eu me arrependo dos meus pecados. E eu então vou para o segundo passo, eu então me converto ao Senhor. Somente alguém arrependido pode se converter ao Senhor. Somente alguém que reconhece quem é, reconhece o seu estado, a sua própria pecaminosidade, sabe então o motivo do arrependimento. E quando eu falo sobre o motivo do arrependimento, eu estou falando sobre o que é fundamental para todos nós, porque sabemos quem somos, dependemos de um Deus gracioso e de um Deus amoroso. E ao então perceber que o nosso Deus é gracioso, ou seja, Ele estende a sua graça a nós. O nosso Deus é amoroso, ou seja, Ele estende o seu amor a nós, mesmo nós sendo pecadores como somos. E isso é motivo para a gente glorificar a Deus, porque o Senhor não olhou para mim e achou, olha, o melhor homem da face da terra. Não, Ele achou-me no monturo, no lamaçal do pecado, num charco horrível de lodo. Quem era eu quando o Senhor olhou para mim? Mas a sua graça foi estendida. O manto do seu amor me cobriu também. Aleluia. E no profundo da minha ignorância, quando eu sequer sabia sobre Ele, Ele então que nos escolhe primeiro, me escolheu. Aleluia. E eu não sei se você consegue celebrar por esta verdade espiritual, mas você nem sabia quem Deus era, e o Senhor estendeu a sua graça sobre você, o seu amor sobre você, e esta graça, este amor, revelou o quão pequenos somos, o quão dependentes somos, e por isso vem um convite a nos convertermos a Ele. Você ouviu a mensagem, você ouviu o chamamento de Deus. E aí na segunda parte dessa primeira frase do versículo, há um chamamento à conversão, convertei-vos. O apóstolo Pedro está exortando essas pessoas a fazerem uma conversão. Arrependimento é eu reconhecer o quão pecador eu sou. Conversão é diferente. Após eu reconhecer quão pecador eu sou, eu preciso decidir, escute isto, se eu continuo na mesma direção em que eu estava, ou se eu faço uma conversão, ou se eu mudo a situação e retorno. Então eu sou pecador, estou indo para a minha condenação, mas após eu reconhecer o meu estado de pecador, eu preciso tomar uma decisão. E qual é essa decisão? Converter-me. É como se você descobrisse em uma jornada, em uma viagem, que você já rodou, mas quando você está lá no meio do caminho, você percebe que você está indo em direção contrária, em direção errada. E aí você tem uma opção, continuar indo, ou fazer uma conversão e voltar para o caminho certo, para a direção certa. E aí Pedro chega a nós e diz assim, arrependei-vos e convertei-vos. Conversão aqui é a palavra epistrepo, que significa aqui mudança de direção, voltar-se para Deus e abandonar o pecado, deixar o pecado. Ou seja, o nosso esforço agora, e é um esforço imenso, porque nós somos pecadores, e a palavra pecado é a palavra hamartia, errar o alvo, e eu sempre gosto de pensar nessa questão do pecado, como se na minha frente tivesse um alvo,
e eu estivesse com uma flecha tentando acertar este alvo. E há uma diferença quando eu olho para o alvo e eu viro as minhas costas e disparo a flecha para cá. Nunca acertarei o alvo, porque não há esforço de direção. Mas quando eu entendo que eu não quero pecar e que eu preciso abandonar o pecado, todo o meu esforço, a minha mira está ali focado no alvo. Pode até ser que vez por outra eu erre ele, mas eu estou ali cada dia tentando mais. Já viu um flecheiro? Ele atira aquela flecha, ela vai perto do alvo. Na segunda, ele quer que a flecha chegue mais perto do alvo do que a primeira que ele lançou. Assim é a vida de cada um de nós. A cada dia a gente quer melhorar um pouquinho mais. A cada dia a gente quer se afastar do pecado, abandonar o pecado e acertar o alvo, ou seja, não pecar, porque o pecado vai nos afastar do Senhor. Nós vamos perdendo a nossa intimidade com o Senhor nosso Deus. Conseguem agora perceber a importância desses conceitos bíblicos de arrependimento, de conversão? E Pedro, em sua exposição, ele está dizendo: sabe por que é que você precisa se arrepender? E por que é que você precisa se converter? Para que sejam apagados os vossos pecados. E pecado aqui está no plural, e claro que os teólogos que estão aqui, deixa eu virar para um aqui, sabe que quando você vê pecados no plural, se refere aos atos pecaminosos, e não ao pecado original. O pecado original sempre é no singular. Todos nós temos um pecado original herdado de Adão, mas aqui não é isto. Aqui são os pecados praticados, os erros que nós cometemos exatamente por sermos pecadores. E agora ele está dizendo: mas se você é um arrependido e se você é um convertido, os pecados são apagados. Eu gosto dessa expressão apagar. Você já escreveu errado numa folha e precisou reescrever, pegou a borracha e foi lá, passou, apagou? Aliás, se você vê o Salmo 51, Davi pede isso a Deus. Davi tinha pecado, não é? Havia adulterado, havia matado, também cometido um crime, e agora ele está no Salmo 51 dizendo: Senhor, apague as minhas transgressões. É a gente errando, se arrependendo, se convertendo, e o Senhor Deus apagando. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, você consegue sentir o peso desta palavra? Eu sei, querido, que quando a gente erra, peca, a gente vem diante de Deus tão, irmãos, destruído, com autocobrança, se achando a pior das pessoas, mas há um caminho. Se você teve um arrependimento genuíno, e se você teve uma conversão, o Espírito do Senhor vai levar essa borracha santa para apagar da tua mente, da tua vida, da tua história, o pecado que você cometeu. Glória a Deus. Você consegue se lembrar dos pecados praticados na nossa ignorância? Quanta coisa maluca a gente fez. Só que aí a gente se converte. E é então interessante que o Senhor apaga até da nossa mente. A gente tem que se esforçar para lembrar. De vez em quando, eu me lembro de algumas mazelas do passado e diz: glória a Deus que o Senhor me salvou. Glória a Deus que eu não estou mais nesse caminho. Eu fui para o interior, peguei o carro com meu filho, andei nas ruas, tal, e cada rua daquela pequena cidade que eu andava, eu via os meus maus caminhos, os meus mal feitos, e eu ia glorificando a Deus, dizendo: ô Senhor, Tu és tão bom. O que seria de mim se eu continuasse aqui na mesma direção que eu estava? Mas eu te louvo porque o Senhor olhou para mim no momento quando eu contemplei o meu estado de pecado, me arrependi, me converti, e olha só o que o Senhor fez comigo. Quem pode louvar o nome do Senhor? Qual é o resultado de nossa conversão? Primeiro, experimentarmos o perdão dos nossos pecados. E essa experiência todos nós precisamos ter. Você já sentiu, querido, carregado por uma falha, por um erro, por um pecado,
Mas ao se arrepender e se converter, dobrar o seu joelho e falar com Deus, você sentiu a experiência do perdão. Do perdão. Deixa eu exercitar isso com você. Feche os teus olhos. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Lembre-se dos seus pecados agora. Peça perdão a Deus. Se arrependa de todos eles. Se arrependa. Você vai mudar essa direção. Haverá conversão. Mas, sobretudo, experimente, querido, o perdão de Deus sobre a tua vida. Oh, glória, bendito seja o nome do Senhor. Se houver sinceridade na tua alma, desejo de mudança, fique tranquilo, porque o Senhor vai mudar. Se houver sinceridade no teu arrependimento, o Senhor pode mudar a tua história a partir de hoje. Oh, glória a Deus! E escrever uma nova história, trazer mudança para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, porque Ele é poderoso e Ele ainda tenta para o nosso comportamento de conversão, de arrependimento. Quem pode louvar a Deus por isto? E eu trago um exemplo aqui de alguém que estava em direção, convicto que estava certo, convicto que estava inclusive amando de Deus, convicto que não era pecador. E eu citei, ele mais à frente vai se considerar o maior deles, o maior dos pecadores. Mas você se lembra que o apóstolo Paulo estava com carta do Sinédrio a caminho de Damasco para perseguir os crentes, a igreja do Deus vivo. E ele vai, querido, ali com tanta veemência, com tanta autoridade, não é? Achando que está prestando serviço a Deus em uma direção, e aquela direção era uma direção contrária à vontade de Deus. E eu acho lindo, porque foi o próprio Cristo. Nesta época já haviam apóstolos, sim ou não? Nessa época já havia igreja, sim ou não? Estamos em Atos 9. Nesta época a igreja havia avançado, querido, para a Judéia, para a Samaria, sim ou não? Poderia ser qualquer um. O Senhor poderia mandar Pedro pregar para Paulo, sim ou não? João pregar para Paulo, sim ou não? André e qualquer um deles. Poderia usar os diáconos como usou no capítulo anterior. Poderia usar Estevão, poderia usar Filipe. Mas o Senhor resolveu com este ir pessoalmente. O Cristo foi para aquele caminho. Aleluia. Aleluia. Que chamado lindo ao arrependimento, à conversão. O Cristo aparece no caminho. E o Cristo, que já estava assunto aos céus, vem com glória, vem com poder. Aleluia. O poder de sua glória, de sua divindade, e brilha mais do que o sol em sua força máxima. E agora um homem imponente, que está indo em direção contrária, não tem alternativa senão se prostrar. Ele cai. E quando ele cai, ele procura se achar naquele novo momento. E ele diz: quem é, Senhor? O que é que está acontecendo? E Jesus começa a falar diretamente a ele, dizendo: Saulo, Saulo, eu sou Jesus. Olha quem se apresentou. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia, oh glória a Deus. Eu estou sentindo um peso de glória aqui. Eu sou Jesus, a quem tu persegue, dura coisa é para ti. Olha o que Deus está dizendo para ele. Vai ser difícil para você agora continuar do jeito que você está, porque você entrou em rota de colisão com o eterno. Você está em rota de colisão. Já entrou numa contramão, irmão? Você está lá com um fusquinha e quando você olha tem uma carreta vindo? Já imaginou o que é que vai dar? Agora é o Paulo, em rota de colisão com o Cristo.
E eu acho interessante que o Cristo poderia matá-lo, exterminá-lo, acabar com Saulo ali. E seria um grande feito. Os irmãos da igreja até esperavam isso. Sim ou não? Sim ou não? Oxe, irmão. Jesus converteu Paulo, eles ainda estavam com medo? Você imagina Paulo sem ser convertido? Medo, pavor. Você se lembra de Ananias? Vai lá na rua tal e ora. Vou lá, Senhor. É para orar comigo mesmo. Mas para quem? Saulo. Ele disse, ô Senhor, quem? Espera aí um pouquinho, Senhor. Obediência tem limite. Saulo? Esse homem está perseguindo, está destruindo todo mundo, está acabando com tudo, está arrastando mulheres. Vai, Ananias. Eu já tive um encontro com ele. Eu já mostrei para ele. Você consegue levantar uma de suas mãos e adorar a este Deus? Que coisa linda ver a igreja adorando. Não faça de novo, levante a tua mão se você pode. Sustente a tua mão lá em cima. Olha que imagem linda da igreja em Pinheiros, adorando e glorificando o nome do Senhor. Se você tem glória, dê glória a Deus. Se tem aleluia, dê aleluias. Porque há poder na palavra do Senhor nosso Deus. Oh, glória! Aleluia! Dura coisa é para ti, Saulo, recalcitrar contra os meus agrilhões. Te prendi. Tu és meu. E a partir de agora eu vou mostrar a você o caminho que você vai trilhar. Você estava perseguindo, mas eu vou mudar a história. Você vai passar a ser perseguido pelo meu nome. Ele perde a direção, porque quando a gente reconhece quem a gente é e percebe que o propósito da nossa vida agora não era correto, não era aquilo que esperávamos, ele perde a direção. Deus dá a direção. Entra na cidade de Damasco, vai na rua direita, vai na casa de Judas. Eu gosto disso, irmão, porque Jesus conhecia o discípulo dele que estava lá, conhecia o nome, conhecia a rua, conhecia o número da casa. Você não percebeu, né? O Senhor te conhece, conhece onde você mora, sabe como foi o teu dia, sabe como foi a tua semana. Ninguém precisa dizer para ele. Não precisa de fuxico gospel com o Senhor, porque Ele nos conhece, sabe de nós. Bendito seja este Deus. Vai, porque Ele é para mim um vaso escolhido. Irmão, vaso escolhido, instrumento a quem Deus vai usar. E quem foi que escolheu? O próprio Cristo. E se encarregou, inclusive, de chamar. E às vezes a gente pode fazer como Ananias, questionar, mas por que Deus escolheu fulano? Olha para esse irmão do teu lado aí. Faz sentido Deus ter escolhido ele? Pior você. Dá uma olhadinha do lado. Faz sentido Deus ter nos escolhido? Ou você acha que eu e você somos o melhor que tem na terra para Jesus escolher? Hã? Uns tipinhos complicados, irmão. A gente dá trabalho. Dá ou não dá, irmão? Mas Jesus me escolheu. Jesus te escolheu. Jesus escolheu este irmão, essa irmã. Achou ruim? Fala com quem escolheu. Não achou bom? Fala com Ele, foi Ele que me chamou, foi Ele que te chamou, e é por isso que nós estamos aqui, queira o mundo ou não, queira alguém ou não, você está aqui porque Ele teve um encontro com você. Então celebre nesta noite. Se eu fosse você, melhorava este glória a Deus e aleluias, porque Ele te chamou. Ai, turamanda se face a candarai. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, pode até parecer difícil, mas se você e eu, nós, nos arrependermos de verdade, ou seja, mudarmos algo aqui hoje à noite, se eu e você nos convertermos de verdade, oh glória, além de termos a experiência do perdão dos nossos pecados, há uma promessa nesse texto. Há uma promessa. E a promessa deste texto é apenas para arrependidos e convertidos. Eu vou repetir. A promessa deste texto está atrelada, condicionada apenas aos arrependidos
e aos convertidos. Que promessa é esta? É de vivermos tempos de refrigério pela presença do Senhor. E essa é a última parte. No final deste versículo, Pedro menciona o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Isso direciona-nos para um momento diferente, um tempo diferente. E isto encheu meu coração de gozo, irmãos, obreiros. E aí o Espírito Santo me falou que nós viveremos um tempo novo. Ao orar por esta igreja, o que eu faço constantemente, ao apresentar as famílias de Pinheiros, as congregações de Pinheiros, os dirigentes de Pinheiros, cada membresia, cada membro de Pinheiros, em minhas orações eu peço ao Senhor: Senhor, ouve, age, opera, visita. E esta palavra veio ao meu coração como uma resposta de Deus. E é por isso que eu estou pregando essa mensagem aqui. Eu tenho certeza que ela ficará gravada. Em cumprindo a condição inicial. Se o Senhor encontrar nessa igreja verdadeiros arrependidos, se o Senhor encontrar em nós, senhores, verdadeiros convertidos, nós viveremos tempos extraordinários na presença do Senhor. Você consegue segurar a mão desse irmão que está do seu lado? Deus tem um tempo especial. Deus tem um tempo extraordinário para nós, e esse tempo chega. Você consegue, igreja, receber esta palavra e sentir esta graça que vem de Deus sobre nós? É um tempo onde Ele vai apagar as transgressões. É um tempo onde as falhas, erros serão apagados. Não nos lembraremos mais. Isto é cura. Isto é alívio. E o Senhor está começando a curar aqui. Não enfermidades físicas, mas enfermidades na alma, no sentimento, nas emoções. Há uma mensagem que eu gosto muito de pregar, me veio à mente agora. É quando José, ele vai para o Egito, casa-se e tem 2 filhos. E ele vai registrar os meninos. E quando ele registra os meninos, ele põe o nome. Um se chamará Manassés, o outro se chamará Efraim. O Manassés que nasce, ele diz: o Senhor me fez prosperar duplamente na terra que era para eu ser aflito. Olha que menino que nasce. O menino que nasce tem esse significado. Me mandaram, os meus irmãos me venderam para o Egito. Era a terra da minha aflição, mas o Senhor me fez duplamente bendito, abençoado. Mas nasce um segundo filho, e ele vai colocar o nome dele, Efraim, que significa: Deus me fez esquecer da casa do meu pai, das aflições passadas. Sabe aquela ferida que a gente carrega no sentimento, na alma, que a gente não consegue muitas vezes liberar perdão? O Senhor hoje está passando o seu bálsamo aqui. E isso é coisa de Deus, porque só Deus pode fazer. Conselhos, palavras, orientações até ajudam, mas só Deus pode ir lá dentro da alma, sabe?
e arrancar angústia, com raiz e tudo, amargura. Olha o tempo que Deus tem preparado para nós. Ele está curando, Ele está curando, Ele está curando. O termo grego para refrigério, anápsis, ao pé da letra significa descanso, alívio, renovação. Portanto, em seu sentido original, Pedro está pregando e dizendo: aqueles que são arrependidos e convertidos experienciam o perdão de Deus e viverão um tempo de descanso, de alívio e de renovação. Eu sinto, querido, que há pessoas aqui já cansadas de tantas aflições. A palavra que é viva, eficaz e que penetra e que discerne pensamentos está me deixando aqui com muita clareza do que falo. Há pessoas que chegaram aqui que, se Deus hoje não falasse com elas da forma como está falando, não suportariam. Oh, aleluias. Mas o Senhor está dizendo aos arrependidos e convertidos: um tempo novo chega. E este tempo é um tempo de descanso, é um tempo de alívio, é um tempo de renovação. Então eu posso profetizar com base nessa escritura: receba este tempo sobre a tua vida, sobre a tua casa. Tem alívio de Deus, tem refrigério de Deus, tem renovo de Deus na casa, aqui na orquestra. Receba esta palavra aos convertidos, aos arrependidos. Aqui ao meu lado esquerdo, Kojap, receba esta palavra. Se verdadeiramente o Senhor encontrar alguém que verdadeiramente está arrependido e se converte ao Senhor, tem tempo de refrigério, tem tempo de alívio, tem tempo de renovação. As irmãs que estão aqui, aos obreiros que estão nesta tribuna, vem um tempo novo de Deus sobre as nossas vidas, porque este refrigério aqui é pela presença do Senhor. Não vem do homem, não é do homem, mas é de Deus, é do Senhor. Então receba da parte dele, e se puder adorar e glorificar, glorifique. O tempo que Pedro está pregando e profetizando é um tempo de alívio, de descanso. E qual é o resultado deste tempo? É um tempo onde a gente experimenta, escute isto, a gente experimenta a presença de Deus. E a presença de Deus, escute isto, a presença do Senhor está carregada, está cheia. Primeiro, a presença do Senhor está cheia de paz. Paz. Parece que virou rotina, gente. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Mas muitas vezes a gente dá a paz do Senhor e não transmite paz. Muitas vezes a gente estende a mão e a gente não recebe paz, por conta dos conflitos, das guerras, porfias. Mas olha o tempo de paz que o Senhor está trazendo. Olha o tempo de paz. Vocês recebem? Tempo de paz. A presença do Senhor gera esta paz, porque Ele dá, e Ele dá daquilo que é dele, daquilo que é próprio. Ele diz: o mundo não tem paz, mas eu tenho paz, e a minha paz vos dou. E Ele assopra paz sobre as nossas vidas aqui. Receba a paz. A presença do Senhor está carregada de amor. A presença do Senhor exala amor, transborda amor. E aí eu posso claramente dizer a esta igreja de Pinheiros: eu amo vocês. Percebe que a gente tem dificuldade de falar isso? É algo tão simples. Eu amo vocês. Será que eu consigo ouvir? Eu também te amo, pastor. Olha a dificuldade.
Eu sei que é difícil de me amar, mas é obrigação tua me amar. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Amor é mandamento. Aleluia. Você tem a obrigação de amar o teu irmão. Então olha para essa pessoinha do teu lado, esse próximo tão trabalhoso. Dá uma olhadinha para ele aí. Pastor, a Bíblia diz para amar o próximo, mas o próximo não ajuda. Eu sei que de vez em quando o próximo não ajuda, mas você precisa amar a ele. Oh, que o amor de Deus desça sobre esta casa, e que a cada momento que a gente puder estar juntos, a gente viva este amor tão glorioso. É uma festa, é a festa do amor, aleluia. Estamos celebrando o amor. E que amor é este, João? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu unigênito, o seu único filho, na cruz do Calvário. A presença do Senhor exala amor, exala paz, exala amor. Glória a Deus. A presença do Senhor gera comunhão, gera partir do pão, gera mesa sentada. Onde a presença do Senhor está, não há desunião. A presença do Senhor nos une. Deixa eu dizer algo a vocês. Nós somos unidos, e a nossa união tem um elo, e este elo é Cristo Jesus. Somos irmãos em Cristo, família de Deus em Cristo. Enquanto em Cristo nós estivermos, glória a Deus, nós estamos unidos pelos laços do Calvário. Olha que expressão antiga, não é? Estamos enlaçados pelo Calvário. Sabe o que é isso, irmão? O Senhor nos enlaçou. Ao passarmos pelo corredor, estendermos a mão. Paz do Senhor, minha amada irmã, amado irmão, amada igreja. Olha que coisa linda, irmãos queridos. Eu estava pensando nesta mensagem e pedindo a Deus que nós possamos viver este tempo. E eu creio que este tempo chega para Pinheiros. Eu não sei você, mas eu quero viver essa parte final do versículo 19. Eu pergunto, quem mais quer viver também? Eu quero viver este tempo de refrigério pela presença do... Eu quero, quem mais quer também? Vê do teu lado aí se mais alguém quer ver. Vê aí, quer viver esse tempo? Ou você quer viver em luta, em guerra, em conflito? Eu quero viver esse tempo. Mas para vivermos este tempo, precisamos de arrependimento genuíno. Precisamos de conversão verdadeira. E eu estou disposto a me arrepender. Eu estou disposto a me converter cada dia mais, para poder viver o melhor de Deus para as nossas vidas aqui neste lugar. Feche teus olhos, inclina a tua cabeça. Pai de amor, Deus de bondade, eu acabei de ministrar a tua palavra. Esta palavra não é minha, esta palavra é tua. Espírito Santo da verdade, eu sou tão limitado, eu não posso ir para além de um pregador da tua palavra, mas o teu Espírito vai para além de cada um de nós. Tu conheces a dor, o ferimento, a ferida aberta. Tu sabes, Senhor, onde esta palavra precisa penetrar e mudar. Isto, Senhor, eu creio.
Penetra agora os corações, vai tomando, Senhor, a cada vida. Oh, que o reconhecimento de nós mesmos nos leve, ó Pai, a nos aproximarmos de Ti, nos convertermos. Ora, terra bagácia. Olha agora e vê se há algum caminho mau em mim, Senhor, e me dirige pela vereda da justiça. Aleluia. Fale agora ao teu filho, à tua filha, de uma maneira íntima e pessoal, e que possamos participar desta ceia quebrantados, e ao tomarmos o pão, tomarmos o cálice, que nós tenhamos vida em Ti. Oh, glória a Deus. Trabalha, Espírito Santo. Espírito de Deus, traga este tempo de refrigério, de alívio. Tu és o nosso alívio. Tu és o nosso alívio. Alivia esta carga, pois a Tua palavra, Senhor, mostra o Cristo convidando: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Alivia agora. Muda esta história, muda, Senhor, esta situação, para a glória do Teu nome. Amém.